Oi gente, meu nome é Bárbara e esse semestre eu vou trabalhar com vocês as práticas laboratoriais de acordo com os temas da nossa disciplina. Para isso, existem algumas normas e regras para trabalhar no laboratório, como por exemplo, sempre o uso de calças compridas e sapatos fechados que cubram todo o pé. As pessoas que têm cabelos compridos devem prendê-los durante a prática. Além disso, existem alguns equipamentos de segurança, como por exemplo, o jaleco. Esse jaleco deve ser de mangas compridas. Além disso, também é importante o uso de luvas. E também máscaras de proteção. Para o preparo de algumas soluções e utilizar alguns reagentes, é necessário o uso de óculos de segurança. Pronto, agora estamos prontos para trabalhar. Vale ressaltar que dentro do laboratório não é permitido comer nem beber e evitem levar as mãos até o rosto quando estiverem utilizando luvas. Bom, agora que eu estou aqui na minha bancada de trabalho, eu vou apresentar para vocês as vidrarias de laboratório. Como eu não vou utilizar nenhuma substância ou reagente tóxico e perigoso, tudo bem eu estar sem máscara e sem luva. A primeira vidraria que eu vou apresentar para vocês é o balão volumétrico. O balão volumétrico ele é utilizado para preparar e medir soluções líquidas que precisam de um volume específico. Em geral, quando esse volume ele é maior do que uma pipeta é capaz de medir. A pipeta eu vou apresentar para vocês depois. Nós também temos as provetas, certo? Essa daqui é de 1 litro ou 1000 ml. Nós também temos as menores, essa daqui no caso é de 100 ml. As provetas, elas são utilizadas para simplesmente medir a quantidade de líquido. Existem provetas de até 2 litros, que seriam 2000 ml. Nós também temos os beckers. Os beckers, apesar de eles terem essa graduação aqui da quantidade, eles não são tão precisos como as provetas e os balões volumétricos. Então, em geral, eles são utilizados para preparar e diluir soluções. Também temos os tubos de ensaio. Os tubos de ensaio são utilizados para realizar experimentos com pequenos volumes. Outra vidraria bem conhecida, que eu não tenho aqui comigo nesse momento, mas vai ficar aqui uma foto, é o Erlenmeyer. Ele é utilizado para você diluir soluções e aquecê-las e realizar algumas soluções químicas. E eu mostrei para vocês onde nós preparamos os reagentes e soluções e medimos grandes volumes. E agora vocês devem estar se perguntando: Bárbara, mas como que eu faço para medir pequenos volumes líquidos? Para isso, nós temos as pipetas, que são essas daqui, tanto de plástico quanto de vidro. E nós também temos as micropipetas, que são essas daqui, que elas são mais refinadas, certo? A diferença entre elas é que as pipetas, elas têm graduações mais decimais e elas não são automáticas, elas precisam de um pipetador. Então, no caso, por exemplo, essa daqui é uma pipeta sorológica de vidro e o volume dela é de 10 ml, certo? Então, ela vai do 0 até o 10. E essa daqui é uma pipeta sorológica de plástico que o volume dela é 25 ml. Então, ela vai do 0 até o 25 e eu consigo puxar um pouquinho mais de líquido aqui em cima, tá? E elas não são automáticas porque elas precisam de algo para puxar esse líquido. E eu tenho aqui um pipetador, né? Esse daqui é um pipe. Como ele funciona? Eu tenho que girar essa válvula para baixo e ela vai sugar o ar de dentro da pipeta que eu vou acoplar aqui embaixo, certo? Então, eu vou acoplar a pipeta aqui e vou sugando assim, certo? E o líquido vai subir. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Então, vamos lá, como que funciona. Agora, eu coloquei aqui as minhas luvas. Essa solução não é tóxica, é apenas água com corante. E vamos supor que eu queira passar 10 ml dessa solução que está aqui no becker para esse FAL. Como que eu faço essa transferência do líquido? Eu vou utilizar, então, uma pipeta sorológica de 10 ml. E lembra que ela não é automática, então eu vou precisar do meu pipetador aqui, do meu pipe. Eu vou acoplar a pipeta aqui embaixo e vou colocar ela no líquido, certo? Observe que quando eu for girando a válvula para baixo, o ar vai saindo da pipeta e o líquido vai subindo.
Estão vendo? E eu vou puxar até o 10 ml. É importante que a ponta da pipeta esteja toda no líquido, para que você não puxe ar, quer ver? E você não vai ter uma quantidade exata de líquido lá dentro, certo? Então, nós precisamos evitar as bolhas de ar. E essa quantidade, para ela ser exata, vai ser quando se formar o menisco, certo? O menisco é essa voltinha que se encontra no líquido e ela tem que estar na marca de 10 ml, ok? Certo? Tá aqui, então eu vou passar pro meu falco. Para eu transferir, eu aperto esse botão e ele vai descer todo o líquido. Certo? Então, o que é o menisco precisamente? O menisco, basicamente, é a base desse cilindro, certo? Então, é uma voltinha que eu vou mostrar aqui para vocês e ela deve se encontrar na medida que você quer utilizar. Então, aqui, por exemplo, se eu quisesse utilizar 4 ml dessa pipeta aqui de 10 ml, eu teria que puxar até a marcação de 6, porque o primeiro lá embaixo é o 9, o 8, o 7 e o 6, que é onde eu quero a minha medida. Eu vou lá e puxo, certo? Aqui eu tenho que essa voltinha bem embaixo, que nós conhecemos como menisco, ela se encontre exatamente na linha do 6. Eu vou deixar aqui essa foto para vocês verem melhor o que é o menisco. Algo que é importante ressaltar é que quanto maior o volume do cilindro, menor é a precisão deles. Ou seja, esse cilindro aqui, ele é menos preciso que esse, que é menos preciso que essa pipeta, que é menos preciso que essa pipeta aqui, que também é uma micropipeta, porém, que é um cilindro menor, apenas de 10 ml. Ou seja, o que nós recomendamos é que você sempre pegue um equipamento que tenha o volume mais próximo do que você precisa. Então, se eu precisar pipetar, precisar de uma quantidade que seja 10 ml, eu consigo pegar 10 ml aqui com a preveta? Consigo, mas vai ser mais preciso se eu utilizar a pipeta de 10 ml. E para pequenas quantidades de líquidos, nós utilizamos então as micropipetas. Aqui nós temos várias de diferentes graduações. Quantidades pequenas quanto? Bem pequenas mesmo. Por exemplo, microlitros. Microlitros é 10 elevado a menos 6 litros. Por exemplo, 1000 microlitros é igual a 1 ml. Então, são pequeniníssimas quantidades, tá? E essas micropipetas, diferentes das outras pipetas, das sorológicas, elas são automáticas e elas têm 2 estágios. Então, por exemplo, essa é uma micropipeta que puxa até 100 microlitros. Então, ela puxa de 10 a 100 microlitros. Eu vou colocar ela aqui no 100. Então, a graduação dela é automática, certo? Uma coisa que nós devemos nos atentar é que para nunca passar do volume máximo da pipeta. Então, se essa aqui é de 100 microlitros, eu vou colocar no 100 microlitros, certo? Ela passa do 100. Se eu virar muito, distrair, ela passa do 100, ó, foi pro 101. Mas isso não é ideal, não é preciso. Então, eu tenho que deixar no 100, certo? Ela é automática. Então, ela tem 2 estágios, a sucção. Então, eu vou sempre utilizá-la também com uma ponteira, certo? Tá vendo aqui? Eu não vou enfiar isso aqui direto no líquido, eu tenho uma ponteira para colocar nela. E cada pipeta tem só ponteira. As ponteiras dessa aqui são essas daqui, certo? Então, eu vou colocar aqui a ponteira. E como eu disse, ela tem 2 estágios. Primeiro, a sucção, no qual eu vou apertar. Quando eu deixar subir, eu vou apertar. Quando eu deixar subir, o líquido vai subir aqui na minha ponteira. No segundo momento, quando eu apertar de novo, é a expulsão. Ela vai tirar o líquido aqui da minha ponteira, certo? Então, como que funciona? Vamos agora supor que eu quero passar o líquido desse becker para esse pequeno tubo aqui, que nós conhecemos como Eppendorf. E eu quero passar uma quantidade muito pequena, uma quantidade de 100 microlitros, certo? Então, eu vou pegar aqui a minha pipeta, minha micropipeta, ajustar ela para os 100 microlitros, tá aqui. 100 microlitros, é uma pipeta que vai até 100, ela está com a ponteira e eu vou trabalhar sempre com ela a 90 graus, eu não vou utilizá-la na horizontal, porque senão esse líquido pode entrar dentro da pipeta e estragar, certo?
Então, eu vou colocar aqui dentro do líquido só a ponteira, também não vou emergir a pipeta no líquido. Vou apertar o primeiro estágio, colocar no líquido e soltar. Ele vai puxar o líquido, tá vendo? Assim como na pipeta sorológica, essa ação faz com que o ar saia da ponteira e o líquido venha para ela. E agora, eu venho aqui no meu Eppendorf, aperto minha pipeta, certo? E o líquido vai passar para ele. Eu posso apertar um primeiro estágio, e se eu apertar um pouquinho mais forte, esse segundo estágio, eu vou garantir que tudo saiu aqui da minha ponteira, certo? E agora está aqui o meu líquido. Isso seriam 100 microlitros. Então, como eu disse, diferentes pipetas têm diferentes ponteiras. Então, essa ponteira aqui, essa pipeta aqui, tem a ponteira dela, que é essa amarelinha, certo? Que se encaixa perfeitamente. Essa pipeta aqui, que é uma micropipeta de até 100 microlitros, ou seja, até de 1 ml, ela tem aqui embaixo maior, então ela precisa da sua própria ponteira, que seria essa azulzinha aqui, certo? Porque não dá para essa se encaixar nessa. Nós temos micropipetas, por exemplo, até de 10 microlitros que conseguem sugar meio microlitro por vez. Outra curiosidade é que nós temos pipetas de um só canal, que seria essa, e nós temos micropipetas multicanal, que seriam essas daqui, tá vendo? Essa aqui só expulsa o líquido em uma vez, e aqui vários canais, eu posso pipetar vários tubos de uma vez. Então, eu viria aqui, colocaria nas minhas ponteiras, sugaria o líquido, e eu conseguiria colocar esse líquido em vários Eppendorfs de uma vez, por exemplo. Mas essa quantidade é a mesma para todos os canais, certo? Até agora, eu mostrei para vocês como nós fazemos as medidas de volume e as medidas de massa, como elas funcionam. Para isso, nós temos dois tipos de equipamentos, basicamente. As balanças semi-analíticas, que são utilizadas para fazer medidas menos precisas. Elas têm sob certas condições ambientais, tá vendo? Porque elas são abertas. E, por outro lado, para medidas mais precisas, nós temos as balanças analíticas. As balanças analíticas, diferente das semi-analíticas, elas são super precisas, porque elas têm essas portinholas de vidro que protegem o prato de medição aqui dentro, para evitar que correntes de ar bem leves ou até mesmo imperceptíveis interfiram na medida. E qual seria a diferença nesse grau de precisão? As balanças semi-analíticas, elas têm um grau de precisão de até 0,001 grama, ou seja, até 1 miligrama de precisão, enquanto que as balanças analíticas, que são aquelas fechadas, têm um grau de precisão de até de 0,0001 grama, que seria 0,1 miligrama. Então, agora eu vou mostrar para vocês como fazer a medida de massa em uma balança analítica. O primeiro passo, então, é verificar se essa balança está alinhada na superfície. Então, nós vemos aqui atrás e verificamos se essa bolinha aqui está dentro do círculo. Ela não está, ou seja, ela não está nivelada nessa superfície. Para isso, eu vou mexer na balança até que ela se alinhe na superfície. Então, eu vou mexendo até que a bolinha se desloque e se encaixe no meio dessa bolinha marcada. Pronto, agora ela já está alinhada nessa superfície. No segundo passo, então, nós ligamos a balança. Abrimos aqui a portinhola e colocamos uma barquete em cima do prato. Nós nunca vamos pesar nosso reagente direto no prato de medição. Nós vamos pesá-lo sempre numa barquete, ou em algum recipiente, em alguma vidraria, ou até mesmo em um pedaço de alumínio. Tá vendo que aqui, então, eu vou ter o peso da barquete. Então, eu vou tarar para que eu desconsidere esse valor. Essa balança, ela pode pesar no máximo 210 gramas. Então, aqui seria 1 grama, certo? E aqui seria 0,1 miligramas. Então, vamos supor que eu queira pesar 1 grama, aqui tem que ter o número 1, de sacarose. Então, eu pego a sacarose e coloco aqui.
Passou. Então, tenho que retirar. É quase que impossível nós termos algumas medidas exatas. Então, nós talvez erramos por alguns decimais lá no final. Para algumas soluções, esse valor estaria ok. Então, pronto, tem 1 grama de sacarose. Então, devo fechar aqui para que a corrente de ar não interfira. Então, pronto, tem agora 1,0047 gramas de sacarose. Então era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre práticas laboratoriais, ou vidraria, ou técnicas de medidas de volume, massa, é só chamar a gente, certo? Obrigada!